Bom dia, meus amigos do nono ano. Vamos fazer a correção do teste que foi aplicado. Primeira questão: a identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode ser expresso pelo... Resposta correta, letra C. Item A: financiamento através do Banco do Brasil para o plantio de novas lavouras no encilhamento. Não tem nada a ver. Negativo. Estatização das exportações com o objetivo de garantir os preços durante a Primeira Guerra Mundial. Adoção de uma política de valorização reduzindo a oferta do produto a partir do Convênio de Taubaté. Controle da mão de obra camponesa e apoio à imigração com a Lei Adolfo Gordo. A Lei Adolfo Gordo, nós nem falamos disso, mas era uma lei vinculada à repressão a sindicalistas. Negativo, portanto, tem nada a ver. Isenção de tributos assegurado no programa de estabilização de Campos Salles. Realmente, a gente viu ao longo desse período todo, desde fevereiro, como eles se preocuparam, né, os governos da República, em isentar de tributo, principalmente as classes populares. Então, a resposta correta é a letra C. Segunda questão: o cabo da enxada engrossa as mãos, o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra, labuta pesada, blá, blá, blá. Com base no texto, é correto afirmar que na República Velha, a resposta correta também é a letra C. A transformação operada no trabalhador durante o período eleitoral representava a marca de um sistema político que estendia o poder dos grandes proprietários rurais, dos campos e currais, aos municípios e daí à capital do estado, que é o esquema do coronelismo. Portanto, não valia a primeira, predomínio oligárquico, embora vinculado à manipulação do processo eleitoral, estava longe de estabelecer qualquer compromisso entre patrão e empregado. Realmente não tinha nenhum vínculo isso, então não cabe no texto fornecido. Letra B. A campanha eleitoral levada a cabo pelos chefes políticos locais visava atingir principalmente os trabalhadores urbanos. Não, a maioria da população era rural e a gente falou isso inúmeras vezes, que só em 1963 você vai ter mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Letra D. Predomínio oligárquico baseado em favores pessoais buscava, sobretudo, dissolver os focos de tensão social e oposição política, representado nas diversas formas de organização dos trabalhadores rurais naquele momento. Não, o predomínio oligárquico não vai procurar dissolver coisa nenhuma. Na realidade, o predomínio oligárquico ele vai esmagar os focos de oposição e de tensão social. Daí aquela sucessão de revoltas que a gente viu. O período eleitoral era o único momento em que os chefes locais se voltavam para seus subordinados e impondo-lhes. Não era o único momento. Na realidade, o que você tem é um sistema rotineiro de dominação. Então não é só na época da eleição que você tem esses chefes locais se voltando para os subordinados. Não, ele mantém o tempo todo. Só que na época da eleição tem esse aspecto. Nos outros momentos são aqueles favores. Terceira questão: durante a Primeira República houve na sociedade brasileira revoltas que, a despeito das diferenças, expressavam insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de exclusão social e política e as estratégias de expansão dos interesses oligárquicos então vigentes. Esse cenário alternativo que identifica corretamente revoltas nacionais. Então tinha que escolher uma alternativa em que as duas revoltas mencionadas tivessem a ver com esse caráter de insatisfação e crítica dos grupos sociais. Então, resposta correta é a letra A, que é a única que fala da Guerra de Canudos e da revolta da vacina. Ok? A letra B é revolta federalista. Várias pessoas assinalaram itens que tinham revolução federalista, revolta federalista, enfim, que foi um confronto que se deu entre as elites políticas lá do Sul e a elite política no Rio de Janeiro. Então não tinha nada a ver com manifestações populares. Então isso já de antemão eliminava os itens B e D. Além disso, você tinha no item B a Guerra do Contestado, aí ok, mas a revolta federalista fora. Letra C, revolta da vacina, ok. Revolta da Armada. A revolta da Armada foi um movimento da Marinha
contestando, desafiando a hegemonia política do Exército, que vinha desde o golpe republicano e que teve uma continuidade, primeiro com o governo provisório de Deodoro, depois com a eleição do Deodoro e depois ainda a continuidade com Floriano Peixoto. Então é uma disputa entre instituições armadas, no caso aí a Marinha contra o Exército, intervém com movimentos, com insatisfações populares. A letra D, revolta da Chibata, ok, mas aí é anulada pela revolta federalista. E a letra D, guerra do contestado, ok, mas é eliminada pela revolta da Armada. Questão 4, sobre o tenentismo no Brasil durante a República Velha, é correto dizer que aqui houve uma grande quantidade de acertos. Tá? A resposta correta é a letra C, foi um movimento constituído por jovens tenentes do Exército que realizaram várias manifestações contrárias ao governo das oligarquias durante a Primeira República no Brasil. A Revolta dos 18 do Forte, também conhecida como Revolta do Forte de Copacabana, em 5 de julho de 1922. A Revolução Paulista, em 5 de julho de 1924. Depois a Coluna Prestes, entre 25 e 27. E fora que você tem também vários outros movimentos de menor expressão, tá? Que não necessariamente aparecem nos livros, mas que também apareceram com o mesmo viés. Tá? Então, a resposta correta é a letra C. Quinta questão objetiva, entre as revoltas promovidas pelo movimento tenentista, destacam-se letra A, né? A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e a Revolta Paulista, 1924. Letra B, Revolta da Chibata, 1910, está fora. Revolta da Vacina, também está fora, tem outro contexto, conforme a gente já citou. Letra C, Revolta Paulista, 1924, ok. Guerra de Canudos. Guerra de Canudos foi lá na década de 1890, né? Então, mais do que fora. Revolta de Canudos, de novo. Revolta dos Emboabas. Pô, essa aqui foi lá no período colonial. Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e Revolta do Contestado. Então, excluído. Questões discursivas. As questões discursivas foram 5 questões. Cada uma delas valeu 0,8, tá? O que era o voto de cabresto praticado? Sinteticamente, o voto de cabresto é aquele voto em que o eleitor, nas áreas rurais, dominado pelos coronéis, votava não em quem ele queria, mas em quem o coronel indicava. Ponto. Tá? Então, com algumas variações, o núcleo da resposta era isso. Porque os primeiros governos republicanos foram denominados como republicanos das partes. Quantas vezes a gente falou isso? A gente deve ter falado umas 30 vezes, né? Pelo fato de que o golpe foi um golpe militar, dado em 15 de novembro de 1889. Depois você tem um governo provisório do Deodoro da Fonseca, marechal do Exército, que ficou entre 1889 e 1891. Aí, em 1891, ele é eleito pela Assembleia Constituinte, transformado em colégio eleitoral, e aí ele é escolhido e militar ainda, Marechal Deodoro da Fonseca. Era antes, continuou. E, por não concluir o mandato, ele renuncia ainda em 1891, ele é substituído por um outro militar, o Floriano Peixoto, que era o seu vice-presidente. Então, pelo fato de você ter 3 governos militares no início da República Velha. Tá? Antônio Conselheiro era um líder religioso e político reconhecido por ser um pregador messiânico que defendia a resistência contra o governo e a elite dominante. O fragmento do texto refere-se a qual movimento? Pelo amor de Deus, a gente falou disso aqui 1 milhão de vezes. Tá? Olha só, a única resposta que cabia aqui era a Guerra de Canudos. Né? Bom, pelo menos o fato de que ninguém escreveu 2 canudos. Nona questão, que foi a política do café com leite. Política do café com leite, aquela situação em que Minas e São Paulo, suas elites políticas, suas oligarquias, influenciavam na escolha e na eleição dos presidentes da República até 1930. Significa que todos eles foram paulistas mineiros? Não. Nilo Peçanha foi do Rio de Janeiro, Epitácio Pessoa foi da Paraíba, o Hermes da Fonseca era alagoano, enfim. Portanto, não é a alternância de poder entre paulistas e mineiros, mas o peso político de São Paulo e Minas na escolha, na indicação dos candidatos. Tá? E, consequentemente, o controle sobre o aparato republicano. E o que foi a 10ª e última questão,
relacione a abolição da escravidão e as revoltas. Bom, é aquela situação também falar de sala de aula. Tem a abolição, mas não tem a incorporação dos ex-escravizados na vida política, econômica e social do país, exceto numa condição de submissão, de subserviência e de exploração. Então, é a exclusão social das camadas mais pobres do processo político que conduz àquela sucessão de revoltas, tá bom? Então, questões discursivas, cada uma delas valeu 0,6 e cada uma das questões, cada uma dos objetivos valeu 0,6, cada uma das discursivas 0,8. Tá bom? Um abraço.